Olá pessoal, esse mês de setembro estamos terminando hoje, 30 de setembro, foi dedicado à prevenção ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. E ao longo desse mês nós falamos de alguns transtornos que acabam contribuindo para levar uma pessoa a matar a si mesma, tirar a própria vida. Falamos de depressão, por favor, se tiver oportunidade, assista esse vídeo. Deve ter umas 2 semanas atrás, 3, nós fizemos um estudo sobre depressão. Segundo estudos da Organização Mundial de Saúde, pelo menos 30 pessoas que se matam, 30% das pessoas que se matam e sofrem de depressão. Falando aqui de depressão maior, né? A depressão reconhecida como uma enfermidade. E pelo menos 90% das pessoas que se matam, elas estão sofrendo de algum transtorno mental. Semana passada nós falamos sobre o transtorno bipolar e eu disse para vocês que pelo menos 50% das pessoas que sofrem de transtorno bipolar, pelo menos 50% de pessoas que têm esse transtorno tentam se matar. E pelo menos 30% delas conseguem êxito nessa empreitada de dar fim, de dar cabo à própria existência. E hoje a gente vai falar de suicídio, conversar um pouquinho sobre o suicídio propriamente dito. São pelo menos 800 mil pessoas por ano em todo o mundo que tiram a própria vida. Isso dá em torno de uma pessoa a cada 40 segundos, ou seja, enquanto nós estamos gravando aqui, várias pessoas estão se matando pelo mundo afora. No Brasil são cerca de 12 mil pessoas que se matam por ano, uma a cada 45 minutos. Isso aí dá em torno de 30, 32 pessoas por dia que se matam no Brasil. Ou um pouco mais, talvez. São números elevados. Uma das principais causas de morte do Brasil e todo mundo é o suicídio. E de olho nisso, a Organização Mundial de Saúde tem proposto já há alguns anos o chamado Setembro Amarelo para trabalhar a prevenção, que se acredita que boa parte dos suicídios eles podem ser prevenidos. E a nossa conversa hoje vai girar em torno disso, né? Como prevenir suicídios. Obviamente que essa fala não é tentando confortar uma pessoa, tentando falar uma pessoa que tem pensado em se matar. Essa fala é para aquele familiar, essa fala é para aquele amigo, até mesmo com um profissional que queira ajudar a uma pessoa que já está dando sinais, né? Dando dicas, que quer tirar, que quer dar cabo da própria vida. Porque a pessoa, quando está com essa ideia na cabeça, essa ideia está girando na cabeça dela, não é uma palestra que vai fazer com que ela mude de ideia, né? Precisa realmente de alguém próximo, alguém que tenha por ela afeto, e que ela sinta esse afeto, ela sinta essa ligação, que ela sinta essa proximidade, que ela sinta esse apoio. Somente essa pessoa próxima, essa pessoa com afeto, com um carinho, com um vínculo é que pode ajudar. Ou encaminhar, nesse momento, ajudar a encaminhar, fazer com que essa pessoa chegue ao profissional. É uma conversa tete a tete. Embora eu acredito, e alguns serviços eu não vejo mais,
ou pelo menos não vejo que funcione mais, não ouço falar. Serviços como o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que a pessoa está pensando em se matar, liga e ali conversa com alguém. Eu trabalhei num centro de aconselhamento e centro terapêutico chamado SOS Vida, nos anos de 1980, começou, esse SOS Vida começou em 78, 79, eu conheci o SOS Vida em 80, e até 2014 eu estava envolvido com esse centro de reabilitação, de tratamento, de aconselhamento. Mas esse SOS Vida ele começou a funcionar como um atendimento de emergência para pessoas que estavam pensando em se matar. E era um serviço que era divulgado através de profetagem, através da rádio evangélica, principalmente a Rádio Melodia na época, que era muito ouvida pelos evangélicos, se divulgava esse serviço de atendimento. Tinha até uma chamada, não estou fazendo propaganda que nem existe mais, acabou, né? A chamada era mais ou menos assim: pam, 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 param, taram, tam, 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 tam. Você tem problemas? Existe um amigo para você? Liga agora, SOS Vida, 592-6533. É o telefone da época, esse telefone não existe mais. Não é SOS Vida. E aí então a gente conheceu esse trabalho e era um trabalho que tinha até 1000 ligações por mês, de pessoas solitárias, sozinhas, pessoas deprimidas, pessoas entediadas com a vida, entediadas, né, no trabalho, entediadas no casamento, entediado de viver. Lembra até aquela música, eu acho que é do Biquíni Cavadão, que o camarada fala que está entediado, está tão entediado, que fica pensando em se jogar às vezes do prédio e acabar com acabar com o tédio. Pessoas entediadas com a vida, solitárias, deprimidas, pessoas passando por dificuldades, por problemas. Nessa época, um pouco antes de eu ir para a SOS Vida, teve um aumento de suicídio no país devido ao que o Collor fez com a poupança de muita gente, com o dinheiro de muita gente, sequestrar pessoas que estavam guardando dinheiro para comprar uma casa, ficaram desesperadas. Teve gente que se matou. Então, às vezes, por causa de crises financeiras, crise econômica, crise no casamento, morte, luto, pessoas que perderam alguém que não estavam conseguindo lidar com essa perda e começaram a pensar em se matar, teve muita gente que ligou. E esse serviço, ele, sendo uma outra pessoa preparada, né, do outro lado, ajuda muito, porque a pessoa não quer se matar. O que a gente entende é que a pessoa ela não quer se matar, ela está vendo na morte a solução do problema, uma saída para aquele sofrimento que se tornou insuportável. E é claro que é um sofrimento do ponto de vista da pessoa e que nós precisamos respeitar. O que para mim pode ser um motivo de grande sofrimento, pode não ser para você, Ana. Pode não ser para outra pessoa. Então essa questão do que é sofrimento para um, pode não ser sofrimento para outra. Uma pessoa pode contrair o HIV, por exemplo, nós tivemos na década de 70, e principalmente na década de 80, o aparecimento do HIV. Na década de 90, muitas pessoas se contaminaram por HIV. E teve muita gente que contraiu o HIV e pensava em se matar, porque era uma doença socialmente estigmatizante. Não era só o anúncio da morte premeditada, ou seja, você vai morrer. Porque quando a pessoa recebe um anúncio de morte, ela já fica deprimida e ela morre naquele momento. A pessoa recebe essa notícia: olha só, você tem só 6 meses de vida, você vai morrer de câncer, esse câncer vai te matar. É muito difícil a pessoa, não é impossível, ela se reorganizar e ela, bom, já que eu tenho 6 meses, eu vou viver esses 6 meses e viver plenamente. É muito difícil. Geralmente a pessoa já entra em depressão, ela já passa, a morte já começa ali. Então a pessoa recebia o anúncio de, né, você está com um HIV
E a pessoa já entrava em sofrimento e já vou morrer, já começava já a sofrer. E não só por conta de que iria morrer, que a doença nessa época, década de 80, matava muita gente. Não é só a década de 80, década de 90, não é só por conta de que vai morrer, mas o estigma social, né? As pessoas que contraíam HIV, elas eram olhadas assim como se fosse lepra daquela época dos tempos de Jesus, dos tempos bíblicos. Hoje, a hanseníase, né? Uma pessoa que contrai hanseníase hoje tem tratamento, a pessoa pode ser cuidada. Não é? Ainda tem pessoas que ainda têm uma certa vergonha, muita gente não tem vergonha mais. Se cuida, se trata. Mas imagina 2000 anos atrás, a pessoa, né, que era chamada, conhecida como lepra, porque aquela lepra era excluída, era mal vista. Era mais ou menos o HIV na década de 80, finalzinho na década de 80 e início da década de 90. Depois isso foi melhorando, hoje a HIV tem tratamento, a pessoa vive. Morre de outra coisa, né? Já não tem todo esse preconceito, todo esse olhar crítico, esse olhar recriminador. Mas muitas pessoas ainda, né, se incomodam muito, a estrutura psicológica fica muito abalada com determinadas doenças. Mas enfim, o SOS Vida então recebia essas ligações e ajudou muita gente. Obviamente que a gente não ficava só na ligação. Ali era só o primeiro contato, mas logo convidava a pessoa, né? Ia conversando com a pessoa, envolvendo a pessoa, quero te conhecer, tem saída, vamos pensar junto uma saída. E a pessoa vinha então para o atendimento, né, com um profissional que, em geral, era um psicólogo. Tínhamos equipes de 10, 12 psicólogos que atendiam ali no SOS Vida. Não foi um trabalho muito bom, durou pouco tempo, mas valeu a pena. Eu não vejo mais esse tipo de trabalho, né? Não conheço, não ouço propaganda nem de um SOS Vida da vida, nem CVV, não ouço mais falar. Sei que tem no Facebook, algumas pessoas simplesmente postam lá, hoje estou mal da vida, né? Aí vem aqueles conselheiros, entre aspas, não fica assim não, vai dar tudo certo. Enfim, são palavras assim mecânicas, são chavões, que isso não funciona para a pessoa que realmente está em sofrimento. A pessoa que está em sofrimento, ela precisa desse vínculo, desse afeto, mesmo que seja pelo computador, mas tem que ser algo reservado, alguma coisa que a pessoa realmente se importa, tenha paciência para ouvir, para escutar. E, gente, hoje não tem muita paciência para esse tipo de coisa, né? O profissional é preparado para isso, mas no dia a dia as pessoas não querem muito ficar ouvindo essas coisas, lamúrias, queixas. Porque uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida, ela está completamente desgastada. Ou ela não quer falar, não quer mais falar com ninguém, já desistiu de falar. E se ela abrir a boca, ela tem muita coisa para botar para fora. Então não é uma palavrinha rápida, não fica assim não. Vai dar tudo certo, não vai resolver. A pessoa precisa de tempo, espaço para expressar aquilo que ela está sentindo e se reorganizar. Não é necessariamente pessoa que tenha problema espiritual. Muita gente diz, não, isso é problema espiritual. A gente vai lá no Antigo Testamento e no livro de Reis, capítulo, isso apenas um exemplo, no livro de Reis, no capítulo 17 ou 19, eu não tenho certeza se é 17 ou 19, nós vamos encontrar um Elias, que é um grande profeta de Deus. Ele é um profeta de tão importância que no Novo Testamento ele vai aparecer para Jesus, ele e Moisés. O Elias representando todos os profetas e Moisés representando a lei. Então nós estamos falando de um homem qualquer e nem de um profeta. Mesmo ser profeta já é algo muito importante. Nós estamos falando de um profeta, né, de peso, Elias. Ele começa a pregar, na época dele, ele vai pregando a palavra de Yahvé, porque os seus conterrâneos eles estão se voltando para uma adoração a um outro Deus, chamado Baal, e ele faz um trabalho de reforma, tenta fazer um trabalho de reforma, e literalmente, eu estou falando literalmente, ele faz fogo descer do céu, né? Várias vezes, literalmente.
Pelo menos, gente, para quem acredita, né, no que está escrito no texto. Literalmente ele faz fogo descer do céu e as pessoas continuam nas suas vidas, na sua rotina, na sua apostasia, e ele vai cansando daquilo. Ele chega ao ponto de ficar tão cansado que ele é um profeta intrépido, vigoroso, valente, e ele vai ficando tão cansado que uma hora a rainha que estava no poder, chamada Jezabel, diz: eu vou te matar, e ele fica com medo e foge. Então o desgaste mental dele estava a tal ponto que um homem tão corajoso de repente fica com medo. E aí ele olha para ele mesmo e fala: o que eu estou fazendo? Eu não sou melhor do que meus pais, não vale a pena viver, nada muda, até fogo do céu eu estou fazendo descer e as coisas não mudam. Quer dizer, ele começa a questionar a validade da presença dele naquele lugar. Ele não tem família, não tem vínculo, é um homem que vive o exercício de ser profeta, e ele começa a questionar o próprio ministério. Não está valendo a pena, né? Estou cansado. Aí ele vai, cai debaixo de uma árvore, de um símbolo, e fala para Deus: me mata. É interessante que ele quer acabar com a vida da terra e na vida. Na verdade, o que ele quer é que as coisas mudem. Como as coisas não mudam, ele começa a imaginar: melhor morrer, isso aí não vai mudar, estou cansado. E é isso, quando a pessoa ela pensa em tirar a própria vida porque ela não vê mais saída, ela está cansada, em regra. É claro que hoje a gente tem uma outra qualidade de suicida, né, que baseado até nesse filme que passou em série, 13 razões para se matar. Não, e tinha um caso também da baleia azul, né? Da baleia azul, né? Ou seja, ligada a um outro aspecto, que é o aspecto da influência, ou daquela pessoa que muitas vezes se mata para punir alguém. Um caso famoso há muitos anos atrás, eu acho que, se não me engano, com a atriz Ana Paula Rosa, se não estiver enganado. Não, ela tá viva. Não, mas não foi ela, foi um cara que ela não... Namorado se matou na frente dela, ou seja, culpar. Na fantasia dele, assim, tudo bem, eu vou me matar, mas você vai se sentir culpada, você vai sofrer, eu vou te castigar. Fora essas fantasias, a pessoa em geral está muito cansada, está muito desgastada, está em sofrimento profundo, não vê solução. E até um dos sinais de que a pessoa está pensando em se matar é que você está acompanhando aquela pessoa cansada, em sofrimento, você percebe que aquela energia na pessoa, uma pessoa para baixo, a pessoa que demonstra que está sentindo uma dor, que não é necessariamente uma dor física. Pode ser inclusive uma dor física, a pessoa tem sentido dor física, aquilo acaba atingindo a psique e a mente, mas às vezes é dor somente na alma, somente na mente, que vai levar para o físico. A pessoa vai desenvolver dor não orgânica por causa da dor psíquica. Então, uma coisa influenciando a outra. E de repente, repentinamente, você vê aquela pessoa melhorar, assim, do nada, puf! Sem um tratamento, sem um acompanhamento, sem um tempo de conversa. Porque olha só, não é conversar, sentar com uma pessoa meia horinha, é um tempo de acompanhamento, de conversa. E a pessoa então gradativamente vai melhorando. Magicamente, de repente, a pessoa melhora. Isso pode ser um sinal que ela melhorou porque ela já encontrou a solução. Ela só está fazendo um planejamento. Ela já encontrou a solução, já sei como eu vou resolver o meu problema. Não vou mais incomodar ninguém, não vou mais perturbar ninguém, não vou mais envergonhar ninguém, não vou ser mais envergonhado, não vou sofrer mais, vou acabar com a minha vida. Então, quando ela já achou a solução, ela encontra a ansiedade, diminui a ansiedade, diminui o sofrimento, e ela já começa, os atos preparatórios para executar. Então, isso é um sinal muito importante. Se está com alguém que está sofrendo, você tem que tentar ajudar, e de repente a pessoa melhora, conversa com ela. Você tem pensado em se matar? Você está planejando em se matar? O que a gente tem horror de fazer é tentar esconder, né? E outra coisa importante, quando a pessoa fala assim: eu estou pensando em me matar, nunca devemos, eu não gosto de usar esse termo nunca, é muito forte, mas nesse caso é cabível. A gente não deve criticar a pessoa de maneira nenhuma.
dizer que é fraqueza espiritual, que é falta de Deus, volta a remeter a Elias. Elias é um homem espiritual.